Olá, prezados e prezadas, já estamos aqui na aula 5 do nosso curso da OAB Direto ao Ponto. Vamos em frente, meus amigos. Para que a nossa metodologia seja realmente eficaz, é importante que você assista às aulas, preste atenção em cada detalhe que nós estamos aqui abordando com vocês, especialmente faça a leitura dos dispositivos legais que nós estamos mencionando aqui em sala de aula, releia os slides, assista às aulas mais de uma vez, especialmente faça questões de prova. É muito importante para que você possa então testar os seus conhecimentos. No mais, vamos juntos? E nesta aula 5 eu vou tratar com você dos direitos de nacionalidade. Bom, eu sempre começo com você trazendo um conceito do tema, não é mesmo? Pois bem, nacionalidade nada mais é nesse sentido do que o vínculo jurídico-político havido entre o indivíduo e determinado Estado. Pois bem, o nacional de um Estado é aquele que tem um vínculo político-jurídico com esse Estado. Vínculo este a partir do qual o indivíduo poderá ser titular de direitos, ele poderá gozar de algumas prerrogativas jurídicas próprias daqueles que são nacionais, enfim, existe todo um regime jurídico próprio daquele que tem nacionalidade em determinado Estado. Atenção, não confunda a nacionalidade com cidadania, na medida em que o conceito de nacionalidade ele é bem mais amplo do que o conceito de cidadania. Cidadão, presta muita atenção nisso, cidadão é aquele indivíduo que tem nacionalidade em determinado estado e é titular de direitos políticos. E pode votar, tem capacidade eleitoral ativa e pode também ser votado, tem capacidade eleitoral passiva. Então, você veja que para que se tenha cidadania, antes é preciso que o indivíduo seja nacional daquele Estado soberano. Entendeu? Então, a nacionalidade é um antecedente lógico necessário para que alguém possa ser cidadão de algum Estado soberano. Maravilha! Feita esta introdução, é importante que você tenha em mente as espécies de nacionalidade. Nós temos basicamente duas espécies, né? Temos a nacionalidade dita originária, que é aquela nacionalidade chamada também de primária, ok? É a nacionalidade imposta a você pelo Estado por ocasião do seu nascimento. Enfim, quando você nasce, o Estado impõe a você a nacionalidade originária, quer você queira, quer você não queira. É uma nacionalidade que independe de qualquer ato de vontade. Bom, a outorga desta nacionalidade vai se dar a partir do emprego de dois critérios diferentes. Você pode encontrar aqui o critério do ius solis, ou seja, quem nasce em determinado território vai ter a nacionalidade daquele estado, é o que acontece em grande parte aqui no Brasil, ou então a nacionalidade originária, aquela que é imposta pelo Estado, vai ser outorgada levando-se em conta o critério do ius sanguinis, que obviamente leva em conta a ascendência genética, né? A vinculação sanguínea, a relação de parentesco entre aqueles que de repente nasceram em determinado país. Ok? Vale dizer, o critério do ius solis, ou da territorialidade, chamado também de ius loci, ele é empregado naqueles estados soberanos de imigração, que recebem imigrantes. É o caso do Brasil, por exemplo. E o critério do ius sanguinis, por vezes, tradicionalmente, é observado naqueles países de emigração, onde há um grande fluxo migratório para outros países. Isso para que se conserve ali, né, a questão da relação de parentesco e para que se conserve também os laços desses indivíduos que nasceram fora do país com o seu país de origem, levando em conta a questão do parentesco. Ok? Tranquilo? Perfeito. Agora, além da nacionalidade originária, nós temos também a nacionalidade derivada, que é aquela que é adquirida por meio do processo de naturalização. Pois bem, no que tange à nacionalidade originária, vamos ver aqui os casos de brasileiro nato, né? Aqueles casos em que o indivíduo terá a nacionalidade originária brasileira. Portanto, é importante que nós nos atenhamos aqui ao artigo 12, inciso 1º da Constituição, que lá vai dizer: são brasileiros natos, né? Eu separei para você aqui em números para poder ficar mais fácil e didaticamente me parece melhor para que você então compreenda integralmente o conteúdo.
São brasileiros natos os que nascerem no território brasileiro. Não importa se eles são filhos de pais estrangeiros, né? O que vai aqui, na verdade, interferir no resultado é se estes pais estiverem aqui, pais estrangeiros, a serviço do seu país de origem. Aí realmente, né, nesse caso, está excluída a nacionalidade brasileira. Mas se o indivíduo nasce aqui de pais brasileiros ou estrangeiros, não importa, ele será a princípio brasileiro nato. Tá? O que vai excluir a nossa nacionalidade é se os pais, sendo estrangeiros, estiverem a serviço do país de origem. 2. Os que nascerem no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileiros, e qualquer destes esteja a serviço do Brasil. Gente, também será brasileiro nato o indivíduo que nascer no estrangeiro. Se o pai ou a mãe forem brasileiros, né, natos, um ou outro, e qualquer deles, né, o brasileiro que estiver no estrangeiro, esteja lá a serviço do Brasil. Né? Então, neste caso também, a criança nascida lá no estrangeiro será considerada brasileira nata. 3. Será brasileiro nato também o que nascer no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiros que não estão a serviço do Brasil, mas a criança for registrada na repartição brasileira competente. Então, de repente, o indivíduo nasceu no estrangeiro, filho de pai ou de mãe brasileira, e lá foi levado a registro no consulado brasileiro. Essa criança será considerada brasileira nata. E a última hipótese, né, é a chamada nacionalidade potestativa. É brasileiro nato o nascido no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro. E aí esse indivíduo, né, ele nasce no estrangeiro, ele vem para o Brasil, né, antes de completar a sua maioridade. E quando ele completa a maioridade aqui no Brasil, ele então opta, formalmente falando, pela nacionalidade brasileira. É uma hipótese, pessoal, um tanto quanto impraticável, né, que não faz nenhum sentido nos dias de hoje, ante a possibilidade de a criança ser registrada na repartição brasileira competente. É uma hipótese muito trabalhosa e que não tem muita aplicabilidade prática. Por quê? O indivíduo nasce no estrangeiro, ele vem para o Brasil. Quando ele coloca os pés no Brasil, ele se torna brasileiro nato. Entretanto, ao alcançar a maioridade, 18 anos de idade, ele tem de fazer a opção, né, formal pela nacionalidade originária brasileira. Ok? Muito bem. Agora, e os casos de nacionalidade secundária? Quando é que é possível alguém se naturalizar brasileiro? Pois é, nesse caso, é importante você se ater ao artigo 12, inciso 2º, porque lá nós temos, inicialmente, a naturalização ordinária. Lá consta expressamente que aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira serão brasileiros naturalizados. Neste caso, é importante lembrar aqui os critérios da lei de imigração, né? Poderão se naturalizar brasileiros aqueles que tiverem capacidade civil, aqueles que tiverem residência no Brasil por 4 anos. E vale dizer, esse tempo pode ser reduzido para 1 ano apenas. Vamos imaginar, e a própria Constituição faz menção a isso, naqueles que são provenientes de países de língua portuguesa. Estrangeiros que vêm de países de língua portuguesa. Eles só precisam de 1 ano de residência e idoneidade moral, ok? Agora, no mais das vezes, é necessário 4 anos de residência no Brasil, capacidade civil, comunicação em língua portuguesa e não ter condenação criminal. A concessão da naturalização ordinária, pessoal, é discricionária. O Estado concede se ele entender por bem, se ele entender que é conveniente, né? Ou seja, não significa dizer que, preenchidos esses requisitos, o indivíduo terá necessariamente concedida a naturalização. Agora, de outro lado, nós temos também a naturalização extraordinária, que está aqui para você na tela também. A extraordinária é aquela que é concedida a estrangeiros de qualquer nacionalidade. E, para tanto, para que ele possa conquistar essa naturalização, é preciso ter pelo menos 15 anos de residência ininterrupta aqui no Brasil, 15 anos de residência, e também não se pode ter condenação penal aqui. Neste caso, o estrangeiro que requer a naturalização extraordinária
Se ele demonstrar o preenchimento desses requisitos, o Estado é obrigado a conceder a ele a naturalização. Trata-se de um direito público subjetivo do naturalizando. Muita atenção, é uma naturalização vinculada diante do que eu acabei de explicar para vocês. Muito bem, não confundam naturalização com aquilo que está previsto no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. O que nós temos lá é o Instituto da Quasi-Nacionalidade, ou então do português equiparado, né? Ou da cláusula de reciprocidade. O que consta lá? Consta que, se lá em Portugal, aos brasileiros que lá residem de forma permanente, de forma definitiva, se aos brasileiros residentes em Portugal for dispensado o mesmo tratamento que é dispensado aos próprios portugueses, aqui no Brasil, da mesma maneira, o Brasil vai conferir aos portugueses que aqui residem permanentemente o mesmo tratamento concedido aos brasileiros naturalizados. É uma cláusula, meus amigos, de reciprocidade. É uma relação de cordialidade que há entre Portugal e Brasil. Então, aqui no Brasil, expressamente, até por conta do que está previsto no Tratado da Amizade, celebrado entre Brasil e Portugal, aqui no Brasil, nós vamos dar aos nossos irmãos portugueses o mesmo tratamento que é dado aos brasileiros naturalizados. Por uma questão de cortesia, né? De amizade, de cordialidade que há entre Brasil e Portugal. Isso porque lá em Portugal também existe a mesma situação em relação aos brasileiros que lá residem de forma definitiva. Ok? Maravilha? Prosseguindo aqui então, vamos falar agora das distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Meus amigos, vale, né? Aplica-se aos brasileiros natos e naturalizados o princípio da isonomia, de modo que eles merecem, né, do Estado, do poder público, o mesmo tratamento. Ok? Agora, admitem-se eventuais tratamentos diferenciados que o constituinte originário haja previsto na Constituição. Nesse sentido, vale trazer à baila aqui o artigo 5º, inciso 51. Lá fala-se de extradição. Gente, brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese nenhuma. Nenhuma. O brasileiro nato que tiver praticado crime no estrangeiro e esteja aqui no Brasil, ele jamais, em nenhum caso, poderá ser extraditado para o estrangeiro. Em nenhum caso. Muitos falam que é até mesmo um direito fundamental absoluto. Tá? Agora, o brasileiro naturalizado, diferentemente, ele pode ser extraditado quando ele tiver praticado o crime antes da naturalização ou quando ele tiver praticado o crime de tráfico de drogas, seja antes ou depois da naturalização. Nesses casos, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Tá? Agora, nós temos também no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Cargos que brasileiro naturalizado não pode ocupar. Vamos passar bem rapidamente por eles. Quais são? Cargo de presidente, vice-presidente da República, o cargo de presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, o cargo de ministro do STF, membros de carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e também ministro de Estado da Defesa. Gente, atenção, isso cai muito. De todos os ministros que vão ali, né, participar do Executivo Federal juntamente com o presidente da República, de todos eles, só o ministro de Estado da Defesa é que precisa ser brasileiro nato. Os demais, ministro da Agricultura, das Relações Exteriores, né, todos os outros, eles podem ser brasileiros naturalizados, mas o da defesa não, precisa ser nato. Bacana? É importante que você tenha em mente que estas pessoas que estão na linha sucessória presidencial têm que ser brasileiro nato, né? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e os ministros do Supremo, né, são aqueles que, em tese, podem se assentar na cadeira do presidente da República. Então, atenção ao que está no artigo 12, parágrafo 3º. Agora, fica a pergunta: os brasileiros podem perder a sua nacionalidade? Resposta, meus amigos, podem sim. É possível que haja a perda da nacionalidade brasileira inicialmente, né, quando ficar comprovada a prática de atividade nociva ao interesse nacional. Imagina só o brasileiro naturalizado, por exemplo, que praticou um crime aqui no Brasil.
né, que praticou um atentado terrorista aqui no Brasil. Ora, evidentemente que trata-se de uma atividade nociva ao interesse nacional e, em razão disso, ele pode perder a sua nacionalidade. Isso vai acontecer, de acordo com o que está posto para você aqui no slide, por meio de uma sentença judicial transitada em julgado. Agora, tanto o brasileiro nato como o naturalizado poderão perder a sua nacionalidade. Como, Gabriel? Quando? Ora, quando eles adquirirem uma outra nacionalidade. Gente, a aquisição de uma outra nacionalidade acarretará a perda da nacionalidade brasileira. Muita atenção, tá legal? E quem vai decretar essa perda é o presidente da República, né? Em grande parte das vezes, vai agir por meio do ministro da Justiça. É ele quem vai decretar essa perda. E existem duas exceções, ou seja, aquele brasileiro que adquire uma outra nacionalidade não perderá a nacionalidade brasileira. Quando, Gabriel, ele não perderá? Quando ele tiver reconhecida uma outra nacionalidade originária. Eu, Gabriel, por exemplo, sou um brasileiro nato, mas eu descubro que tenho uma ascendência italiana, né? Os meus avós são italianos, então eu quero reconhecer a minha nacionalidade originária italiana. Não tem problema, eu posso permanecer com a brasileira e cumular esta minha nacionalidade com a nacionalidade originária italiana. Ou então admite-se também a aquisição de uma outra nacionalidade quando, por exemplo, eu sou brasileiro, mas estou na Espanha, né? Exemplificadamente, e aí eu preciso me naturalizar espanhol para lá exercer os meus direitos civis ou então para poder lá trabalhar livremente. Se isso acontecer, ou seja, quando a lei estrangeira impor a naturalização, da mesma forma será possível conservar a nacionalidade originária brasileira. No mais das vezes, se você adquirir uma outra nacionalidade sem justificativa, fora dos permissivos do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição, você vai perder a nacionalidade brasileira. Vamos para a questão? Olha só. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos. Ele é filho de pais portugueses, com a intenção de advogar no estado da Bahia, local em que moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Já vou aqui me antecipar para poder finalizarmos a aula. Meus amigos, Afonso é estrangeiro, mas ele vem de um país de língua portuguesa. Logo, ele pode se naturalizar brasileiro pela via da naturalização ordinária. Vale lembrar que o artigo 12, inciso 2º, exige daqueles estrangeiros vindos de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. É o caso de Afonso, letra B, portanto. Olha só, uma vez comprovada sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileiro naturalizado, né? E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, ele poderá candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Isso é perfeitamente possível, até porque o cargo de prefeito de Salvador não é um cargo privativo de brasileiro nato. Perfeito? Afonso, pessoal, só para esclarecer, ele poderá, uma vez se tornando então brasileiro naturalizado, exercer no Brasil os seus direitos políticos, né? Votando e também sendo votado. Ok? Maravilha? Eram essas então as considerações sobre nacionalidade. Vamos avançar para a aula de direitos políticos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.